O homem é a corda que vai do animal ao além do homem. O que é grande no homem é que ele é um meio e não um fim. O que pode ser amado no homem é que ele é um passar e um sucumbir. Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre e hoje temos a nossa terceira aula, sobre o Friedrich Nietzsche, não é mesmo? Estamos trabalhando aí, a filosofia nietzschiana, portanto, já há 2 aulas, essa nossa terceira e última aula sobre esse filósofo. Nietzsche tem uma obra gigantesca, tem muitos conceitos, ele escreveu bastante, é muito rica a obra dele, A gente está apenas dando um vislumbre sobre os principais temas. E para finalizar esse vislumbre aí, temos hoje 2 conceitos importantes da filosofia desse pensador, que é justamente os conceitos de além do homem e o conceito de eterno retorno. Tá? Esses são os 2 conceitos que a gente vai analisar na nossa aula de hoje, por isso temos alguns objetivos a ser cumprido aqui, não é mesmo? Primeiro objetivo aqui, apresentar a suposta superação do niilismo. Lembra disso? Falamos na nossa última aula bastante, O niilismo, a doença da qual a humanidade sofre, segundo Nietzsche. Descrever o além do homem nietzschiano, o que significa isso que está além do ser humano, E por último, explicar o conceito do eterno retorno dentro da filosofia do Nietzsche, beleza? Para a gente descrever bem esses conceitos aí, ter um bom aproveitamento da nossa aula hoje, é preciso, é necessário que a gente retome algumas coisas que a gente falou no nosso último encontro, principalmente o conceito do niilismo, como eu falei. Por isso, temos aí já uma primeira atividade para realizarmos sobre esse conceito, tá? O que Nietzsche caracteriza como sendo o niilismo? Tanto se fala do niilismo, principalmente hoje em dia. Quando Nietzsche fala do niilismo, ele está se referindo ao quê? Dê uma retomada lá nas anotações das aulas anteriores, Volte lá, recapitule algumas coisinhas que a gente falou, responde para mim e depois a gente volta.
voltando aqui então, pessoal, conseguiu retomar ali alguns conceitos, né? E principalmente o conceito do niilismo que nós falamos na nossa última aula. Vamos aqui, né, recapitular uns pontos principais aí dessa filosofia, tá? Bom, Nietzsche aponta o niilismo como basicamente as formas de negação da vida, de negação do mundo, né? Para Nietzsche ali, niilismo é a negação do mundo, da vida, em prol de um ideal, né? Quando nós vivemos uma ideia do mundo e não vivemos o próprio mundo. Lembra lá, quando você vai pesquisar a origem da palavra niilismo, ela vem de nada. Então, muitas vezes, o niilista é aquele que não acredita em nada, não tem nenhum valor, não tem nenhuma moral, não tem nenhuma religião, não tem nada que vai embasar a sua ação. Para o Nietzsche não é só isso. Para o Nietzsche, o niilista é aquele que tem um valor para embasar a sua ação, mas esse valor está pautado numa ideia além do próprio mundo, né? Lá no mundo das ideias, do Platão, como nós falamos. Então, isso, né, para o Nietzsche vai ser a doença pela qual a cultura ocidental está doente, né? A humanidade é doente porque nós não aceitamos o mundo como ele é, segundo o pensamento de Nietzsche, né? Isso que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores. E nós vimos na aula passada que existe na filosofia de Nietzsche niilismos, na verdade, né? Tem o niilismo que ele coloca como niilismo negativo, que é o Platão, que é o cristianismo, que é quando você realmente nega totalmente esse mundo, né? O mundo melhor, a vida boa, não é a vida aqui, é a vida que está em outro plano e aqui é só um meio para chegar lá. Mas também temos o niilismo da ciência, o niilismo do iluminismo, o niilismo da política, que é aquele niilismo que olha para o mundo, não aceita o mundo como ele é e vai obrigar o mundo a ser da maneira que quer que seja, da maneira idealizada por eles, que é o niilismo reativo, que é o que, né, o ideal de progresso, de que o mundo bom não está aqui, está no futuro. Tá? E por último nós temos o niilismo do Schopenhauer, que vai ser o niilismo passivo. Aquele que entende que a vida não tem um sentido fora dela, a vida não tem um sentido dentro dela e não resta para a gente fazer nada a não ser não pensar nisso. E para não pensar nisso vem o entorpecimento. Em Schopenhauer, eu consumo arte, né? Eu sou impactado pela obra de arte para esquecer um pouco essa dor da existência. Mas para o Nietzsche, são 3 formas de você negar a vida, você não aceitar o mundo como ele realmente é. E daí vem, né, o nosso conceito do além do homem para tentar superar isso aí, tá? Então Nietzsche vai dizer o seguinte: amo aqueles que não procuram atrás das estrelas uma razão para se sacrificarem, mas se sacrificam na terra, para que da terra brote um dia o além do homem, né? Que inclusive se tem do início da nossa aula de hoje, perfeito? Então, como podemos curar essa doença? Né? Como podemos curar esse niilismo? Tá? Nietzsche vai argumentar que o homem, o ser humano, é algo que deve ser superado. Esse homem que nós temos hoje no mundo ocidental merece ser superado, né? A superação do homem. Então precisamos de um super-homem. Tá? O que nós temos aí como super-homem nietzschiano. Tá? O que vai ser o super-homem nietzschiano? É aquele que usa a moral do Senhor, que nós também argumentamos na nossa aula anterior. Aquele que é senhor de si mesmo, que não compra valores já pronto, mas que cria valores para si. Né? É uma forma de niilismo ativa. Né? Como assim niilismo ativa? O niilismo não é a negação da vida? Para Nietzsche, o niilista ativo é aquele, ou o super-homem é aquele que consegue negar as forças de negação da vida. Como assim, professor? É igual na matemática, menos com menos, mais. Né? Você nega a negação da própria existência e, portanto, você percebe, dentro do conceito do super-homem, a vida não tem um sentido fora dela, a vida não tem um sentido dentro dela, e que bom! Porque se já não tem um sentido pronto, se já não tem um sentido dado, significa que eu sou realmente livre para criar o meu próprio sentido, o sentido da minha própria existência. Tá? Então, quando Nietzsche fala do super-homem, ele não está falando, né, de alguém com superpoderes, né? Não é alguém que usa a cueca por cima da calça e tem super força, não é esse cara. Quando Nietzsche fala do super-homem, né, nós traduzimos esse termo, mas também se traduz para além do homem, que é algo que está para além da humanidade como ela se encontra agora. Tá? Então não é só alguém que tem capa ou superpoderes, não é essa a ideia aí, tá? Mas é essa pessoa que se supera e aceita o mundo como o mundo realmente é. Tá?
O ser humano se supera, se assume, aceita o devir, ou seja, o eterno vir a ser do mundo, a eterna transformação do mundo, o aqui e o agora. Aqueles valores que nós vimos na filosofia, né, de Platão, que eram negados dentro da filosofia do Platão, Nietzsche agora tenta retomar dentro desse conceito do além do homem. Perfeito? Então, ele vai dizer o seguinte, ó: a todos com quem realmente me importo, desejo, a quem eu me importo, eu desejo sofrimento, desolação, doença, maus tratos, indignidades, o profundo desprezo por si, a tortura da falta da autoconfiança e a desgraça dos derrotados. Aqueles que o Nietzsche se importava, ele desejava isso, né? Quer dizer, professor, mas então aqueles que ele não gostava, ele desejava o quê? Aqueles que ele não gostava, ele desejava uma vida boa, né? Ele desejava uma vida tranquila, simples, porque essa é uma vida menor, né? O apontamento do Nietzsche dentro dessa filosofia existencial vai no sentido de que a vida existe tanto na doença quanto na alegria, né? Quanto na tristeza quanto na alegria. Se você quer aceitar a vida como ela realmente é, não adianta você querer ficar com parte dela. Não adianta querer dizer que a vida é boa só quando você está no momento de felicidade. Não, isso é simples, fácil, qualquer um faz. Agora, o que é difícil, o que é necessário, um além do homem, é estar lá na bad, no fundo do poço e ainda assim amar a vida. Né? O sofrimento também faz parte da vida e assim como você supera uma doença, você precisa adoecer. Para superar o sofrimento, você também precisaria sofrer, segundo Nietzsche. Tá? Lá na filosofia do Schopenhauer, a gente tem justamente a noção de que você tem que fugir desse sofrimento. A gente vai dizer que não, a gente tem que sofrer porque isso melhora, inclusive, o caráter da pessoa. Né? O que não me mata me torna mais forte, diz Nietzsche. Que no Brasil a gente traduz como, né, o que não mata engorda, mas que vai no mesmo sentido, né, da superação dentro do sofrimento da existência, da superação a superação a partir dos momentos de existência, sejam bons, sejam ruins, tá? Então, o que nós temos aí é, a partir desses conceitos que nós analisamos até aqui, né, um exercício sobre o verdadeiro e falso, tá? Coloquei duas afirmativas ali, né, dois exercícios para você julgar se é verdadeiro ou se é falso dentro do que nós analisamos até agora, tá? Então, a primeira frase aqui vai dizer o seguinte, ó: dentro da filosofia do Nietzsche, dentro do pensamento do Nietzsche, a gente pode dizer que o filósofo é um pessimista incondicional, capaz de perceber que o sofrimento só traz prejuízo às pessoas e que ele não se importa com o ser humano, desejando todo tipo de sofrimento até as pessoas que ele supostamente deseja o bem. Essa afirmação condiz com o pensamento do Nietzsche? É verdadeiro ou é falso dentro dessa filosofia? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, depois a gente volta.
Voltando aqui então, pessoal, conseguiram sinalizar aí como verdadeiro ou como falso essa afirmativa aí? Antes da gente corrigir ela, vamos fazer uma outra e depois eu corrijo as duas juntas, perfeito? Então vamos analisar uma outra alternativa aqui, tá? Para o filósofo, o sofrimento faz parte da vida humana e que é necessário passar por ele para que possa o indivíduo se desenvolver como ser humano. Essa afirmativa condiz, é verdadeira dentro do pensamento do Nietzsche ou não é falsa? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem, depois eu volto para corrigir os dois exercícios. De volta aqui, pessoal, conseguiu identificar isso daí? Vamos corrigir os exercícios? A primeira afirmativa que a gente tinha, né, era essa afirmativa anterior, que dizia que ele é um pessimista incondicional, sobre qualquer condições, ele seria um filósofo pessimista, né? Essa afirmativa vai ser falsa, tá? Falso, pois a filosofia nietzschiana tenta superar o pessimismo que existia lá na filosofia do Schopenhauer, né? De que não tem nada que a gente possa fazer para evitar o sofrimento, a vida é sofrida e a gente tem que tentar só não pensar nisso, né? Já Nietzsche vai dizer, não, tem que mergulhar de cabeça aí na vida como ela é e se tiver que passar pelo sofrimento, passe pelo sofrimento, tá? Já outra afirmativa, né, que dizia que o sofrimento faz parte da vida humana, isso condiz sim com o pensamento nietzschiano, é isso que a filosofia de Nietzsche vem a ressaltar, né, de que a dor, o sofrimento está na vida e a vida tem que ser aceita como ela realmente é, né, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, perfeito? Então nós temos esses conceitos dentro da filosofia nietzschiana. Um outro conceito que nós temos, e o último conceito aqui que nós temos para analisar, é o conceito do eterno retorno, tá? Nós vimos lá que o Nietzsche se diz como um médico da cultura. Ele examina a cultura ocidental do século XIX, ele dá um diagnóstico.
examina a cultura, dá o diagnóstico da doença. A doença é o niilismo. Agora, ele, como médico, tem que receitar um medicamento, né? E como já diziam os antigos, né, os nossos avós, aí o remédio bom é o remédio ruim, né? Quanto mais amargo o remédio, melhor. E é mais ou menos isso que o Nietzsche vai tentar colocar aqui através desse conceito do eterno retorno. Tá? O eterno retorno é um conceito que existe em várias mitologias, né? Na própria mitologia grega existia a ideia de que o universo é cíclico, né? O mundo está sempre se renovando e sempre voltando a ser, né? São vários ciclos ali, tá? É um pouquinho disso que o Nietzsche vai se inspirar para montar esse conceito, mas não é bem isso, tá? Para analisar isso, nós vamos ler diretamente do filósofo, tá? O livro dele chamado Gaia Ciência, no parágrafo ali, né? O 341, onde ele explica de uma forma metafórica, tá? Através de uma historinha, essa ideia do eterno retorno, perfeito? Ele diz o seguinte, ó: e se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu a vives e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de retornar, e tudo na mesma ordem e sequência. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, e tu com ela, poeirinha da poeira. Né? O que o Nietzsche está dizendo aí, né? Você está lá de boa, tranquilo e tal, de repente brota um demônio ali e te joga uma maldição. E vai dizer que você vai viver a sua vida até o final, mas quando der o último suspiro de existência, você vai voltar para o começo e vai viver tudo de novo. E tudo na mesma ordem. Né? Tudo que você fez, que não fez, a alegria, a dor, né? A palavra dita, a palavra não dita, o momento que você alegrou alguém, o momento que você entristeceu alguém, tudo isso há de retornar na mesma sequência. Tá? Partindo disso, não te lançarias ao chão e rangeria os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Né? Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias: tu és um Deus e nunca ouvi nada mais divino? Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez até te triturasse. A pergunta diante de tudo e de cada coisa: quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras vezes? Tá? O que você diria sobre isso? Né? Se aparecesse alguém e te jogasse essa maldição e dissesse que essa vida que você está levando aqui, você já viveu ela inúmeras vezes. E você está vivendo ela eternamente. E você não está podendo fazer nada para mudar. Você está vivendo tudo na mesma ordem, tudo na mesma sequência, né? Você sofreria com isso? Te lançarias ao chão? Ou ficaria alegre com isso? Se alegraria com isso? Né? Essa pergunta é muito interessante. Né? Quer a sua vida ainda inúmeras vezes? Você quer viver de jeito que a sua vida, se ela fosse eterna, te alegraria? Tá? Essa é uma grande questão. Só que há aqui o pulo do gato. Tá? Há um detalhe bem importante aqui. Porque eu nunca vi um demônio e nem quero ver. Né? Nietzsche me livre. Mas eu já fui amaldiçoado. Eu já vivo o eterno retorno. Nós já estamos no eterno retorno. Por quê? Porque a cada instante de vida que nós vivemos, nós estamos retornando eternamente aos outros momentos que nós já vivemos. A cada palavra que sai da minha boca agora, eu estou retornando ao início da frase. Ao mesmo tempo, estou retornando à decisão de participar do Aula Paraná. Estou retornando ao momento que decidi ser professor, ao cursar o curso de filosofia. A cada instante que eu estou vivendo, esse instante só existe porque ele é consequência de uma série de outros eventos que eu já vivi e que ainda me acompanham. Né? E por mais que eu desista de dar aula, por mais que eu desista de ser professor, isso nunca vai deixar de fazer parte de quem eu sou. Então, nós já estamos no eterno retorno. Né? Nós estamos eternamente retornando a esses momentos. E o que Nietzsche diz é o seguinte: o que você viveu te alegra ou não te alegra? Porque se não te alegra, não te resta muita coisa a não ser só lamentar para o resto da sua vida, porque jamais vai poder voltar para mudar o que já passou.
O que mais valeria a pena, segundo Nietzsche, seria aprender a amar e a entender, se conformar com aquilo que já viveu, pois isso nos acompanhará o resto da nossa existência, e prestar mais atenção no que ainda está por vir. É mais ou menos o seguinte, ó, presta atenção aqui, presta bastante atenção nisso. Ó. Vou te mostrar de uma forma bem exata como funciona o eterno retorno agora. Então presta bastante atenção, ó, foca em mim. Ó. 1, 2, 3 e... Viu? Viu? Né? Tá pensando, nossa, professor maluco isso daí, né? Um instante da sua vida passou, nunca mais vai voltar e você desperdiçou ele, achando que eu ia fazer algo para te impressionar. E não fiz. E você nunca mais vai poder retornar ali para fazer diferente. Esse momento foi vivido e para sempre, até o final de sua existência, estará com você. E agora o que você vai fazer? Vai lamentar esse instante perdido e perder outros instantes lamentando esse instante que já passou? Ou vai prestar mais atenção nos momentos que ainda estão por vir, que ainda virão ainda, e você pode agora decidir por eles? Tá? É mais ou menos desse sentido que entra o conceito do eterno retorno aqui. Não é um eterno retorno de você realmente viver a outra vida, no outro plano, não seria esse a questão, mas seria uma ferramenta, diz Nietzsche. A cada momento que você vive, você gostaria de fazer isso pela eternidade? Então busque momentos em que você gostasse de viver eternamente aquilo. Tá? Vai nesse sentido aí a reflexão nietzschiana então. Que nós vimos lá atrás na filosofia estoica, lembra disso? Lá do helenismo, né, o pensamento estoico, nós vimos o conceito de amor fati, né, que é o amor ao destino, aceitar as condições que o mundo te apresenta. Tá? Então esse conceito é retomado pelo Nietzsche. Né? Nós vimos a filosofia do Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, né, que dizia lá: tudo que está de acordo contigo está de acordo comigo, ó cosmos. No sentido de que aquelas coisas que acontecem além de mim, que são externas a mim, eu não tenho controle sobre elas, portanto só me resta aceitar. Nietzsche vai justamente nessa mesma direção. E ele vai dizer o seguinte: minha fórmula para a grandeza no homem, para a grandeza no ser humano, portanto, é amor fati, né? O amor ao destino. Não querer nada de outro modo, nem para diante, nem para trás, nem em toda a eternidade. Né? Então você realmente aceitar as condições da existência, a vida como ela realmente é. Né? Não criar mundos ideais para viver, não querer viver a ideia do mundo, mas querer viver o próprio mundo e a própria existência. Perfeito? Então, nós temos aí para finalizar a nossa aula de hoje, né, um último exercício aqui, que faz justamente, né, uma relação com esse conceito do eterno retorno do Nietzsche. Tá? Peguei aqui uma frase do dramaturgo, né, um escritor de peças de teatro inglês, chamado Oscar Wilde, né, um escritor bem famoso aí de peças de teatro. E ele diz o seguinte, ó: é preciso ter muita coragem para olhar o mundo nos olhos e ainda assim amá-lo. E é isso que faz a nossa grandeza. Tá? Partindo dessa frase aí, vem o exercício. A partir de uma reflexão pessoal, né, uma reflexão própria sua aí, relacione a frase do Oscar Wilde com o conceito do eterno retorno que nós analisamos do Nietzsche. Né? A relação entre a frase do Oscar Wilde e o eterno retorno. Dá um tempo para vocês pensarem aí e depois a gente volta.
Voltamos então, pessoal, né? Nós tínhamos aqui para analisar, né, de uma maneira um pouco pessoal e a partir dos conceitos que a gente trabalhou nas nossas últimas aulas sobre o pensamento do Nietzsche, né? Justamente essa frase do Oscar Wilde que dizia ali, né? É preciso ter muita coragem, tá? Para olhar o mundo nos olhos e ainda assim amá-lo, ter amor a ele. Tá? E é isso que faz a nossa grandeza. Onde está a grandeza do ser humano? Em você justamente poder entender o mundo como ele realmente é. Por mais difícil que seja, por mais sofrido que seja você se agarrar e amar a existência, é isso que faz a nossa grandeza, é isso que nos torna grande. E nós relacionamos essa ideia com a filosofia do Nietzsche nesse sentido, de que o Nietzsche tenta mostrar que a vida, né, deve ser merecida por ela mesma. Tá? Tudo que é vida merece ser vivido. Tá? Porque é essa vida que nós temos, é aqui que nós conhecemos, então nós não devemos buscar negar isso daqui, mas ter coragem para aceitar a realidade como ela realmente se apresenta. Né? Não buscando querer viver mundos ideais, mundo das ideias, não querendo ver uma moral já dada, né, pela sociedade, já fornecida pela cultura, mas criando próprios valores. Né? É aquela ideia que nós trabalhamos. A vida não possui um sentido fora dela, tá? Segundo o pensamento nietzschiano. A vida não possui um sentido por ela mesma. E que bom que é assim, porque eu posso criar o sentido para ela. Amando a minha existência, né? Estando aí de acordo com tudo que me ocorre e que vai me ocorrer. Né? O amor fati, né? Esse amor é o destino ali. Né? Se eu tivesse que viver eternamente essa vida, isso me alegraria. Né? Porque a vida, ela merece ser vivida por ela mesma. Perfeito? Então, temos aí mais ou menos uma reflexão que poderia ser colocada aqui, mas é claro que a função desse exercício era justamente fazer você refletir um pouco, você pensar um pouco aí, né, a partir da sua vivência, a partir da sua experiência, tá? Então, na sequência aqui que nós temos é a finalização dos nossos trabalhos sobre o pensamento do Nietzsche. Tá? Tivemos ali algumas aulas sobre o pensamento dele, vimos alguns conceitos, vários conceitos dele, a crítica dele da filosofia, né? Muitas vezes ele mais fala mal da filosofia do que pratica a filosofia de fato, mas isso tem uma função importante e demonstrar talvez o quanto a filosofia quis desgarrar da realidade, enquanto Nietzsche tenta puxar um pouco o pessoal, né, as pessoas, para a própria realidade. Tá? Então nós temos aí, né, enquanto resumo da aula de hoje, o niilismo ativo. Né? O que era o niilismo ativo? Né? O niilismo é a negação da existência. O niilismo ativo é aquele que nega a negação da existência. Portanto, agora eu assumo e crio valores para mim mesmo, ressignifico valores a partir do que eu já vivi. Né? Lembra quando nós falamos da moral do Senhor? Tá? O que, né, enquanto esboça isso aí, é o conceito do além do homem, ou então super-homem nietzschiano. Tá? O conceito do eterno retorno é o remédio amargo, mas necessário, né, para estar comprometido com essa vida e com essa existência, de você aceitar as condições que o mundo te entregou e aprender a amar, a viver essa realidade. Tá? E por último, então, que nós temos para resumir aqui é que a filosofia do Nietzsche é uma filosofia que tenta dizer sim à vida, dizer sim a todos os modos de existência. Perfeito? Então, finalizamos nossa aula aqui. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula e não neguem a vida. Tchau, tchau.